Saúde a igreja com a paz do Senhor. Grata surpresa. Ser convidado para dar uma palavra no culto de mocidade. A gente sempre relaxa e diz, não, vai sobrar para eles, mas hoje veio para cá. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias numa leitura bastante conhecida, que está lá no livro do profeta maior Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37, a visão de um vale de ossos secos. Louvado seja Deus, pedindo a devida vênia, a leitura bíblica que foi feita no início do trabalho. Amém? Ezequiel 37, um texto bastante conhecido, mas que cabe uma reflexão ante o que vivemos nos dias de hoje. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Glória a Deus. Ezequiel é um dos profetas que nós chamamos de profetas maiores, que está no grupo de Isaías, de Jeremias e de Daniel, que são responsáveis por 5 livros do Antigo Testamento. Todos eles, profetas maiores ou menores, eles profetizaram acerca de juízo, acerca de punição, porque o nosso Deus também é Deus de punição. O nosso Deus, ele não só alisa. O nosso Deus, ele não só passa a mão. O nosso Deus também pune. Qual é o pai que não pune o filho quando está errado? Aqui existem as várias formas de punição. Mas todos os profetas maiores e menores, eles profetizaram num período bastante conturbado da história do povo de Israel.
Os irmãos e as irmãs que frequentam a escola bíblica já estão bastante calejados nesse contexto, porque esse trimestre nós especificamente estamos falando justamente sobre profetas, sobre antiga aliança, sobre nova aliança, sobre evangelho, sobre cartas paulinas, cartas gerais e o livro do Apocalipse. Então, Ezequiel foi um profeta que estava no contexto de Daniel, que estava no contexto de Isaías, que fora levado ao cativeiro quando a incursão de Nabucodonosor sobre o reino do sul, lá por volta de 560 a.C. Foram 3 as incursões feitas após a divisão do reino do norte, do reino do sul. O reino do norte foi feito cativo pelo povo assírio e o reino do sul, o reino de Judá, foi feito cativo por Nabucodonosor e pelo Império Babilônico. Na primeira incursão, Nabucodonosor ele levou a nata, levou a parte mais privilegiada do povo do Reino do Sul. Na segunda porção foram mais 10.000, dentre desses quais estavam Daniel e Ezequiel. Na última porção, na terceira incursão, levou-se o resto, quem tinha ficado, e a partir daí, todo o périplo do povo de Israel ao longo do cativeiro babilônico está descrito na Antiga Aliança. Mas da mesma forma que está descrito todo o juízo e todo o sofrimento sofrido pelo povo de Israel, também está lá escrito as profecias que determinam a salvação deste povo, a reunião deste povo, o restabelecimento de um Estado único como forma de juízo, mas não de juízo, mas de restauração pós-juízo. Porque o nosso Deus é um Deus que castiga, mas tem misericórdia. É um Deus que ensina, mas é um Deus que cobra. Louvado seja Deus. E essa visão de Ezequiel é uma visão, a Bíblia, ela é uma ferramenta de ensino que ela não precisa de atualizações. A Bíblia não precisa de emenda. Vocês já ouviram falar em emenda constitucional, emenda não sei de quê, emenda, a Constituição de 88 tem muitas emendas, mas a Bíblia, a Constituição dos crentes, ela não precisa de emenda. Ela é um livro que ele se renova a cada dia e nos ensina a cada dia. Mas aí você pode dizer, a Bíblia fala sobre internet? Fala. A Bíblia fala sobre jogos em rede social? Fala. A Bíblia fala sobre a dependência e os vícios? Fala. Com certeza fala. E você que já leu a Bíblia de cor e salteado, muitos de vocês aqui, sabe ela de cor e salteado, vocês podem ter passado por muitos versículos, por muitas passagens, que podem ser trazidos para a nossa realidade atual, tal qual essa leitura que eu fiz, em Ezequiel 37. Reino de visão de um vale de ossos secos. Mas entendam que no versículo 2, Ezequiel não diz que o vale estava com ossos secos. Qual é o adjetivo que Ezequiel usa? Sequíssimos. Ele usa um superlativo justamente para dar ênfase ao grau de degradação que estavam aqueles ossos. E na medicina legal, nós temos os vários estágios de uma putrefação cadavérica, de decomposição de um cadáver. E um cadáver, para chegar no estágio de ossos, e ossos não secos, mas sequíssimos, ele passa muitos anos. Algo em torno de 4, 5 anos para ser totalmente digerido aquela porção podre que é a nossa carne e ficar tão somente o esqueleto. Então, o adjetivo usado por Ezequiel, ele não foi usado por acaso.
Nada do que foi escrito na Bíblia Sagrada é por acaso. Tudo tem um significado. Tudo tem um sentido espiritual, tudo tem um sentido semântico. Cabe a nós ter o discernimento e a sensibilidade de entender a mensagem que a palavra quer nos passar. Então, esses sequíssimos, ele não está aí por acaso. Essa decomposição, essa degradação do povo de Israel, não era uma degradação a curto prazo, mas foi uma degradação que ocorreu há muitos anos. Foi uma degradação que vinha ocorrendo desde o estabelecimento dos reis de Israel. Desde a época em que Saul foi escolhido e que desobedeceu ao Senhor. Desde a época em que Davi foi escolhido e adulterou e pecou contra o Senhor. Desde a época em que Salomão foi escolhido, começou magnificamente o seu reinado, mas terminou de forma catastrófica. Desde a morte de Salomão, em que houve a divisão dos reinos, que cada reino tomou seu destino, mas insistiram em pecar, em cometer iniquidade e se render à idolatria que os seus antepassados tinham cometido. Nada serviu de lição. Nada serviu de lição. E lá entrava o reino de Israel no mesmo erro das gerações passadas. Idolatria. Idolatria, já que a palavra é para os jovens, me dirijo especificamente a vocês, como também àqueles que nos assistem pela internet. Idolatria pelo celular, idolatria por aquela rede social, idolatria por aquele jogo que todo mundo joga. Idolatria por uma roupa, idolatria por um pertence, tudo isso é idolatria. E desde o início nós temos a infeliz tendência de sermos idólatras. E quando se fala em idolatria, muitos vão de pensar tão somente nas imagens de gesso, de pedra, de fundição, mas não. A teologia diz que idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Um filho pode ser um ídolo, um pai pode ser um ídolo, um carro pode ser um ídolo, um bem material pode ser um ídolo. E da mesma forma que no tempo de Ezequiel, no tempo de Isaías e Jeremias se praticava a idolatria, nós também a praticamos nos dias de hoje. Então, primeiro alerta, cuidado com os ídolos. Você pode pensar, mas isso é um joguinho tão inocente. Nós tivemos aí, esses últimos dias, uma tragédia, uma família destruída, tão somente porque o jovem foi contrariado por causa desses jogos digitais aí, de internet, de celular. Cuidado com as brechas, porque o inimigo ele só quer a brecha. Ele só quer o motivo para entrar. E depois que entra, depois que lhe aprisiona, é complicado. Eu sempre digo aqui às minhas alunas, é igual o bote de uma sucuri. A sucuri, ela não chega e ela dá o bote em você, não. Ela vai lhe agarrando pelos pés. Bem devagarzinho, você fica bem descansado. Quando você vê a cabeça dela está aqui, como é que você se solta? Do mesmo jeito, são as brechas que a gente deixa. A gente pensa, minha turma todinha joga esse jogo. Eu estou jogando aqui com fulano de tal, que está lá em São Paulo, que está nos Estados Unidos, que está na China. Aí eu passo madrugadas e madrugadas refém daquele jogo. Isso é o quê? Idolatria. Vale de ossos sequíssimos. Vale de ossos sequíssimos. E o contexto de Ezequiel é o contexto em que nós nos encontramos nos dias de hoje. E eu não falo tão somente do mundo que não conhece a palavra de Deus, mas o pior é nós constatarmos que o vale de ossos secos muitas vezes está aqui dentro. Aqui dentro.
na casa do Senhor, onde teoricamente eram para estarmos blindados, para estarmos isolados, mas não. Muitos de nós estão entrando em vale de ossos secos e não percebe. Louvado seja Deus. Está na hora de acordar. Esta palavra veio para que você acorde. Qual é o vale de ossos secos que eu estou me incluindo? Qual é o vale de ossos secos que eu estou fazendo parte? Não precisa responder. Simplesmente pense. Da mesma forma que Deus permite que você entre nesse vale de ossos secos, Deus quer levantar profetas e profetisas para profetizar restauração. Restauração. A mensagem é advertência, mas a mensagem, o final dela termina como restauração. Renovo. E você que é batizado no Espírito Santo e que nunca mais falou em línguas, e você que é espiritual e nunca mais ouviu a voz de Deus, aí muita gente diz, ai, Deus fala, Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés, Deus falou com Paulo, Deus fala comigo e com você. Claro que Deus fala. O salmista já diz que ele não está com os olhos nem com os ouvidos agravados, que não escute o seu clamor, o seu chamado. O nosso Deus, ele tem olhos e enxerga, ele tem ouvidos e escuta. E ele fala. Deus fala. Então Deus fala contigo nesta noite, a fim de que tu saias do vale de ossos secos que estás entrando. Mas como é que eu vou sair, doutor? Como é que eu vou sair, irmão? Eu não tenho força. Cadê os profetas e as profetisas desta casa? Cadê os profetas e profetisas de Deus? Deus está te dando autoridade para profetizar na tua casa, para profetizar para teus pais, para profetizar na tua escola, para profetizar na faculdade, para profetizar no teu emprego. Deus está te dando autoridade para ser profeta de Israel, profeta de restauração, profeta de renovo, profeta de vida. Louvado seja Deus. E a restauração, o renovo, ele não se dá de toda forma. Não se dá de forma desordenada. Deus começa restaurando aquilo que em nós está mais podre. Aquilo que está mais podre é onde Deus começa a operar. Não é naquilo que está bonitinho por fora. Não. É por dentro. É no coração. É na cabeça. É no pensamento. É no agir. É no pensar. Deus começa a agir por esta forma. Da mesma forma que Ele começou a agir aqui pelo que estava mais podre, que era o quê? O vale estava com ossos o quê? Sequíssimos. Não tinha mais carne. Então Deus começou a juntar, Deus ordenou a Ezequiel que profetizasse, começasse a profetizar diante do que estava mais acabado, diante do que tinha sobrado da carne, dos nervos, dos tendões, dos ligamentos, dos músculos, só sobra ossos. Só sobra ossos. E Deus começou a operar pelos ossos. Eis que farei entrar.
Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Louvado seja Deus. Quem tiver alguma coisa para deixar, para entregar a Deus, pode deixar, viu? Louvado seja Deus. Deus começa a restaurar os ossos. Vão se unindo um a um. Os ossos do crânio vão se unindo. Os ossos da face vão se unindo. O braço vai se unindo. Lá vem a bacia. Lá vem as costelas. Lá vem a coluna. Lá vem as pernas. Lá vem os pés. O esqueleto está unido. O esqueleto está unido. Mas falta o quê? Falta tendão. Lá vem tendão. Falta músculo. Lá vem músculo. Falta carne. Lá vem carne. Falta pele. Lá vem pele. Deus restaura tudo. Tudo. Ele só faz bem feito. Ele só faz bem feito. E lá está o corpo restaurado, mas falta o quê? O Espírito. O Espírito que é a cereja do bolo. O Espírito que é a última, é o último estágio que Deus devolve a este povo. O Espírito. Então, antes de nós vivermos um renovo espiritual, nós temos que viver um renovo interno nosso. Na nossa substância, no nosso ser, antes da gente cobrar de Deus e dizer, mas Deus, que igreja fria, mas Deus, eu não escuto mais a tua voz, mas Deus, o Espírito Santo não fala mais, mas Deus, o fogo do céu não desce mais. Ei, você precisa primeiro se renovar, renova-te a ti primeiro, para depois sentir o renovo do Espírito, sentir o renovo do Espírito, sentir o renovo do corpo de Cristo. Então Deus pune seu povo. Deus permite que seu povo seja feito cativo. Mas aí você pode dizer, mas como? Se Deus tira o povo de Israel do cativeiro egípcio, Deus promete, Deus faz a caminhada diante do Mar Vermelho. Deus promove a caminhada deste povo sobre o Rio Jordão. E a terra seca. Os adversários não chegam perto, mas porque Deus permite que novamente eles sejam feitos cativos, escravos, aprisionados, por causa da desobediência. Desobediência. E toda vez que nós insistimos em ser desobedientes, o livre-arbítrio de Deus permite que nós erremos. Ele permite. Ele nos deu a vida, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, permite que nós façamos aquilo que nós bem entendermos. São Paulo já escreveu lá aos Romanos, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Tudo é lícito, mas lhe convém. Você, como homem e mulher de Deus, conhecedor da palavra do Senhor, conhecedor do que é pecado, conhecedor dos mandamentos, lhe convém adulterar, lhe convém roubar, lhe convém defraudar, lhe convém enganar? Será que lhe convém? Será que lhe edifica? A mim não. A mim não. E se alguém aqui ainda se sente edificado transgredindo a lei do Senhor, o inferno lhe espera. Eu não gosto de usar esses termos, mas é a verdade. Eu não estou inventando nada, não.
Quem diz isso? O livro das Revelações, Apocalipse. Não sou eu. Quem conhece o livro de Apocalipse sabe. Então Deus permitiu o cativeiro, Deus permitiu o castigo, Deus permitiu o aprisionamento, Deus permitiu novamente sofrimento, fome, dor. Mas desde Adão e Eva, Deus sempre nos dá uma segunda chance. Sempre nos dá uma segunda chance. Desde a desobediência de Eva, que terminou influenciando Adão. Mas Deus ainda diz que a semente da serpente lhe ferirá o calcanhar, mas que a semente da mulher esmagará a sua cabeça. Deus diz que muitos enfrentarão a morte, que a morte haverá de tragar muitos, a morte física, mas nós temos uma opção, nós temos um caminho de ter a vida eterna espiritual, de não morrermos espiritualmente, é aceitando a Jesus, é servindo a Deus, é seguindo o Evangelho, é levando a palavra de Deus, é evangelizando, é fazendo boas obras, é levando o Evangelho da verdadeira salvação, restauração, renovo, cura, batismo, libertação. Deus não nos quer cativos novamente. Deus não nos quer. Então é hora, profetas e profetisas de Deus, de nós levantarmos a nossa voz e profetizarmos. Paulo já escreveu a Timóteo: eu não vos dei espírito de temor, mas espírito de ousadia, intrepidez, coragem, força. Por último vem o Espírito. Da mesma forma que lá em Gênesis, Deus pegou e fez Adão à sua imagem e semelhança, e lá estava o corpo de Adão totalmente perfeito, mas faltava-lhe uma coisa. O quê? O sopro do Espírito. Então, depois que nós renovarmos a nossa carne, depois que nós consertarmos aquilo que precisa ser consertado, depois que Deus nos der novamente nervos, carne, músculos, pele, depois que nós estivermos já rígidos, como sempre fomos, nós precisamos pedir, clamar pelo renovo espiritual, para que nós possamos voltar a sentir as manifestações do Espírito Santo, para que nós possamos voltar a ver a expressão dos dons espirituais que Paulo já descreve lá em 1 Coríntios capítulo 12. Nós precisamos ver novamente profecia, operação de milagre, cura, batismo no Espírito Santo. Nós precisamos ouvir idiomas celestiais. Nós precisamos ouvir novamente línguas estranhas aos nossos ouvidos, mas conhecidas pelos anjos e por Deus. E nós só conseguimos ouvir a expressão do Espírito quando esse renovo ele se dá por completo. Quando a restauração se dá por completa. E aqui novamente eu faço a pergunta que fiz no início. Qual é o vale de ossos secos que nós estamos nos dirigindo? Qual é a areia movediça que nós estamos nos encaminhando? Nós precisamos compreender que todos os dias são nos dadas oportunidades de refazermos o concerto com Deus. Todos os dias. E você que está aí em casa nos ouvindo, nos assistindo, que por um motivo ou por outro, que parou na caminhada,
que se desviou do caminho, que se enlameou, que está num vale de ossos secos e não tem perspectiva, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Deus manda te dizer nesta noite que Ele quer restaurar o teu corpo, Ele quer restaurar o teu esqueleto, Ele quer restaurar a tua vida, para que por último Ele restaure o teu espírito. Então você que está aí, meu amigo, minha irmã, meu irmão, está na hora de voltar. Você que ainda não conhece a Deus, você que ainda não conhece o Evangelho da salvação, você que ainda não conhece o Evangelho de vida eterna, você que só conhece o Evangelho da prosperidade, o Evangelho que prega bem, dinheiro, chave de carro, chave de moto, casa na praia, riqueza material, essa riqueza não te leva para o céu. Esta riqueza te dá um conforto nesta terra. Esta riqueza satisfaz a tua carne, mas esta riqueza, muitas vezes, te mata espiritualmente. E eu não estou aqui condenando quem tem riqueza. Eu não estou aqui dizendo que dinheiro é uma coisa ruim, não é. Mas nós não podemos ser reféns de dinheiro. Nós não podemos fazer tudo em troca, em função de dinheiro. Nem foi com ouro, nem foi com prata, mas foi com o sagrado, imaculado, com o sangue puro do Cordeiro de Deus, que nós estamos aqui clamando por misericórdia, para corrigir nossos erros, para nos fazer pessoas melhores, para nos fazer crentes melhores, para nos aperfeiçoar cada vez mais, para que o Espírito Santo opere na minha e na tua vida cada vez mais. Está na hora de sair. Está na hora de profetizar, está na hora de sair do vale de ossos secos. Você não está morto, você pode renascer, você pode ser restaurado, você pode ser renovado. Meu irmão e minha irmã, glória a Deus. Da mesma forma que Deus prometeu ao seu povo que restauraria o reino, que uniria novamente o povo escolhido, Deus estende a mão para cada um de nós e diz: filho, filha, eu te quero na minha casa, eu te quero novamente na minha obra. Não te envergonha de ser crente. Não te envergonha de servir a mim. Não te envergonha de ser fiel a esta palavra, que é esta palavra quem vai nos levar para o céu. Louvado seja Deus. Que Deus restaure todos vocês. Que Deus renove quem precisa ser renovado. Que Deus só